bom dia. Bom, como ela já me apresentou, sou a Carol, atuo no mercado de marketing há mais de 10 anos, atualmente estou no Itaú. E sempre trabalhei muito com essa parte de redes sociais, como gerar performance dentro das redes sociais. Então, vou contar um pouquinho para vocês, né, sobre alguns números bem expressivos e algumas dicas como a gente pode vender mais, se posicionar dentro desse mercado que é tão representativo, né? Porque hoje, se você tem uma marca, não importa o tamanho dela, você tem que estar nas redes sociais. Então, começando contando um pouquinho do que a gente vai ver, né? A gente vai ver um breve panorama sobre redes sociais, um pouco do que é social commerce, que cresceu muito, né, durante o período da pandemia, como funcionam de acordo com cada rede social e como, de fato, aplicar no seu negócio, né? Então, olhando para redes sociais, eu acho que esses números, assim, muita gente já sabe, mas é sempre bom reforçar que no Brasil são milhões de usuários ativos, né? Então, é como se 80% da população brasileira, de fato, estivesse nas redes sociais. Então, a gente precisa estar lá se comunicando com esse pessoal. Esse número tem um crescimento bem expressivo de 2021 para 2022, então, com a digitalização, né, e a aceleração da digitalização do brasileiro, ele vem ficando cada vez maior. E no Brasil, a gente passa uma média de quase 4 horas navegando em redes sociais. E esse é um número bem maior do que a média global, né? Então, o Brasil ele é um dos principais países dentro das redes sociais. Fora isso, para 65% dos brasileiros, o principal motivo de estar nas redes sociais é manter contato, ler notícias e procurar produtos. Então, a gente vê que quase metade dos brasileiros está, de fato, pesquisando, né? Então, a gente realmente tem muito mais lugares para pesquisar nas redes sociais. E, além disso, tem o Google, tem outras ferramentas, mas a gente procura muita indicação dentro, de fato, das redes sociais. Fora isso, 61% dos usuários de redes sociais no Brasil afirmam que usam as redes para buscar sobre marcas e produtos, e aí não é só nos Instagrams das marcas, né? É aquela blogueira que faz um review, é um amigo que postou e você pergunta, acaba sendo bem variado, né? Então, a gente, de fato, tem vários meios para poder saber mais sobre algo que a gente quer comprar. Em 2021, o TikTok foi o aplicativo mais baixado no Brasil, considerando todas as categorias de aplicativo. Então, de fato, a gente está vivendo essa era, né, muito forte do TikTok. Em segundo lugar, ficou a Shopee, que tem embora seja um e-commerce, né, ela tem uma usabilidade quase que de redes sociais também. Em terceiro lugar, o Kawaii. E em quarto lugar, o Instagram. E no Brasil, a tendência parece seguir, né, o mesmo caminho em relação ao crescimento só das redes sociais como do e-commerce. Então, em 2020, durante a pandemia, as vendas saltaram muito e as pessoas também estão comprando não só via e-commerce, como via redes sociais. E aí é muito difícil falar de redes sociais sem falar da geração Z, né? Eu acho que a gente está vivendo uma grande mudança com essa geração, principalmente olhando para essa parte de e-commerce e de redes sociais. Então, a geração Z ela já nasceu conectada, né? Então, diferente da minha geração, por exemplo, que gosta de ir no ponto de venda, pesquisar, testar, olhar, é uma geração que, de fato, aprendeu a fazer tudo online. Então, ela exige transparência, existe ver marcas que estão, de fato, se posicionando, né? Ainda que ela goste do contato físico na hora da compra, ela é o grupo mais favorável a social commerce, porque, de fato, ela já nasceu naquela realidade, né? Então, ela não tem aquela necessidade de fato, ver, tocar, querer sentir, experimentar. Ela se conhece, ela sabe o que ela quer comprar nas redes sociais. Então, é uma geração super importante para a gente ficar de olho, porque eles, de fato, são os consumidores do futuro, né? Já são do presente e vão ser cada vez mais do futuro, à medida que elas vão aumentando também o seu poder aquisitivo. Então, é um recorte super importante da gente olhar. E aí, entrando mais a fundo no que é o social commerce, né? É o ato de comprar um produto dentro da plataforma de redes sociais. Então, diferente do e-commerce, né, que a gente pode até ver uma marca no Instagram, a gente clica no site dela e vai comprar, a experiência do social commerce ela acontece inteiramente dentro das redes sociais. Então, o que faz com que ela seja muito mais fluida para o usuário, né? Que ele não precisa trocar de aba, ele não precisa fazer outras interfaces dentro do aplicativo. Então, ele tem a possibilidade não só de comprar, como depois emitir a opinião dele, interagir com a marca, né? Seguir e estar ali acompanhando o pedido dele. Então, tudo isso é feito dentro de uma rede social.
Quais são as grandes vantagens para as marcas, né? A possibilidade de gerar autoridade e passar confiança para os consumidores. Então, uma vez que a pessoa ela já faz a compra e está dentro da rede social, ela acrescenta lá os comentários dela, ela fala sobre a compra, ela faz uma avaliação. Então, isso fica muito mais exposto, né, para as pessoas. Torna a marca mais humana à medida que você tem interações. Então, uma vez que a pessoa está seguindo todo o fluxo dentro de um mesmo lugar, ela começa, né, a tirar dúvidas, a pedir alguma coisa para a marca, a comentar, e a marca vai respondendo. Então, dessa forma, obviamente, a gente consegue uma interação mais humana e vai personificando a marca dentro das redes sociais. E as plataformas oferecem funcionalidades de venda para influenciar a jornada de compra do consumidor, né? Então, uma vez que você precisa capturar esse usuário no mesmo lugar, é bom se aproveitar de tudo que aquela rede tem para te oferecer, né? Tanto no Instagram quanto no TikTok, por exemplo. E aí, entrando mais profundamente de acordo com cada rede social, vou começar, obviamente, pelo Instagram, que é a rede social mais usada, né, aqui pelo brasileiro, e explicando um pouco de como funciona. As compras dentro do Instagram são conhecidas como o recurso mais intuitivo das redes sociais, tá? Em termos de experiência de compra. Então, foi um dos primeiros, de fato, ter uma experiência muito fluida e ele construiu um shopping, né, digital, onde os consumidores podem levar o tempo inteiro todas as funcionalidades, tá? De criação, etiqueta, coleção, de fato, o checkout, né, o pagamento. Então, eles são, de fato, bem reconhecidos. Aqui tem um pouquinho de como funciona, né, a experiência do Instagram, tem toda a parte de categorizar a loja, como você fala do produto, enfim, a aba mesmo de shopping, e ele é conhecido por conta de uma experiência super bacana. E recentemente, a Meta, né, que é o grupo do Instagram, anunciou uma nova funcionalidade que, por enquanto, está nos Estados Unidos, mas a gente sabe que, obviamente, sempre chega depois, né, no Brasil, que é para os pequenos negócios. Então, os usuários eles podem adquirir os produtos e acompanhar a entrega por mensagem direta. E também vai ser permitido realizar o pagamento via MetaPay, que é a carteira digital da Meta, né? Então, de fato, eles estão fazendo uma integração grande para que eles também consigam fazer o controle de toda essa operação. Porque hoje o que acontece é que, de fato, para realizar o pagamento, a pessoa acaba saindo do universo Meta, né? Então, essa é uma tendência que já está acontecendo nos Estados Unidos, e aí é super interessante que a gente fique de olho, porque pode ser que chegue aqui para a gente no Brasil, né? E aí, quais são as dicas que a gente tem quando a gente pensa no Instagram, né? Que é uma rede social super importante aqui e significativa. Um dos pontos mais interessantes na hora que a pessoa busca pelo usuário é, de fato, ter uma bio, né, aquela parte de identificação do seu negócio, super bem estruturada. Então, com uma descrição, dados para contato, quais são as hashtags da marca, a URL, tudo que faça com que a sua marca seja achada, né? Então, por exemplo, se eu vou lá e busco na barra do Instagram, casacos de tricô. É interessante que isso esteja na sua bio, porque vai ser mais fácil de achar. Então, isso é bem importante e muitas vezes a gente vê que as pessoas não utilizam da melhor forma, né? O mesmo ponto é explorar os stories, então a gente já viu várias matérias, né? Tem várias polêmicas em relação ao Instagram, mas que quanto mais a gente utiliza as ferramentas dele, melhor o nosso engajamento, né? Então, utilizar de fato os stories, fazer música, recurso de enquete, caixinha de pergunta, tudo isso que, além de você estar explorando o melhor da plataforma, faz com que você se conecte com o seu público, né? E que você de fato consiga uma conversão melhor. Compartilhar imagens e feedbacks de clientes para reforçar a autoridade, né, e ajudar na construção da marca. Eu vejo muitas vezes, eu converso com muitas empreendedoras que ficam com vergonha. Falar, mas vai parecer que eu estou me achando postando o feedback do cliente. Não, a gente tem que postar mesmo, tem que falar do nosso trabalho, porque é assim que a gente vai criando autoridade e vai se tornando referência dentro dos nossos temas. Um ponto super interessante, né, e que é relativamente recente do Instagram é a parte de fixar os comentários. Então, fixando os comentários positivos ou comentários que tiveram alto engajamento, né, de pessoas que ficaram lá respondendo e gerando uma conversa, também ajuda as pessoas, porque a gente tem vários dados que mostram com que a pessoa ela pesquisa de fato e vai procurando dentro dos comentários o que estão falando sobre determinado produto. E acompanhar os insights, né, que é aquela ferramenta do Instagram de fato acompanhar como é que estão as nossas métricas. Então, aqui estão algumas dicas, a gente vai passar por algumas outras mais práticas também, mas essa é só para a gente ir esquentando. E aí o TikTok, né, que é uma rede super nova e bastante recente, então acho que está todo mundo aprendendo a lidar com ele.
também lançou recentemente a parte de social commerce e como é que funcionou, principalmente, né, com o crescimento da pandemia. Em outubro de 2020, eles fizeram uma parceria com a Shopify para explorar essa possibilidade, né, para transformar toda a parte de criadores de conteúdo em, de fato, venda. Então, é relativamente recente, tá? Um exemplo super bem sucedido, que é de uma empresa grande, super reconhecida, que é a Magazine Luiza, mas que, obviamente, dá para colocar dentro de um universo, né, de empreendedoras, o que eles fizeram sobre como falar de forma nativa na plataforma. Então, a Magazine Luiza foi no Brasil, se eu não me engano, a primeira a explorar essa parte de social commerce, e eles fizeram de uma forma muito aderente à plataforma, né? Então, eles trouxeram a Lu, da Magalu, para comunicar e fazer duelos dentro do TikTok, para ela experimentar os produtos. E, assim, eles utilizaram formatos que já eram muito conhecidos dentro do Instagram para poder falar sobre a Black Friday, né? Então, ela chamava as influenciadoras para fazer um duelo, ela mostrava quais eram os serviços, foi feita uma live dentro do TikTok. Tudo isso fez com que fosse a primeira marca do Brasil a alcançar 1 milhão de seguidores na plataforma. Então, de fato, eles tiveram um acompanhamento muito grande do que era a tendência, né? E foram muito além. Então, muito fora da dancinha, que é o que eu acho que é a primeira coisa que a gente pensa quando a gente fala do TikTok, né? Eles trouxeram uma série de recursos que eles conseguiram acompanhar e, de fato, alcançar um sucesso dentro do TikTok. E aí, obviamente, eles acompanharam, fizeram a lojinha da Magalu e tiveram um sucesso muito grande durante a Black Friday. Como que funciona para poder vender no TikTok? Então, você precisa habilitar a conta corporativa dentro do aplicativo, tá? E tem um recurso de shopping até relativamente parecido com o Instagram. Então, essa imagem ela é um exemplo de como que a loja impulsionou esse conteúdo, né? Então, ela, de fato, fez um ad dentro do TikTok, que era com uma dancinha, uma trend que estava acontecendo na época, e a calça, né, que ela queria promocionar. Então, isso era um vídeo que ficava trocando a roupa da pessoa. E aí, quando você clica em comprar agora, tinham todas as calças que estavam sendo vendidas naquele vídeo da trend, tá? Então, é sempre interessante entender como você consegue se apropriar de alguma coisa que está acontecendo de uma forma que, de fato, tem a ver com o seu negócio, né? Porque não é a dancinha pela dancinha, a tendência pela tendência. É, de fato, o que tem a ver com o seu negócio. E aí, como que funciona, né, para você poder entrar no perfil corporativo? É só entrar no seu perfil, de fato, da plataforma e trocar ele por uma conta corporativa. A partir disso, ele cai nesse pacote que tem a imagem para vocês, que tem toda a parte de análise, onde você pode ver como é que está, de fato, os comentários, o engajamento, as pessoas que estão interagindo. Tem essa aba de promover, né, que é, de fato, você poder impulsionar algum conteúdo. As configurações das mensagens que você pode configurar, se você quer responder alguma mensagem automática. E esse Business Creative Hub do TikTok é para você pegar, de fato, dicas. Então, acho que uma coisa muito legal da plataforma é que eles têm se aproximado muito dos empreendedores assim. Eles falam muito sobre como você pode impulsionar o seu negócio, né? Então, eles têm o TikTok for Business, que é como você consegue, de fato, ter uma melhor performance dentro da plataforma. E aí, algumas dicas, né, para o TikTok. Usar hashtags populares, então acho que diferente do algoritmo do Instagram, o algoritmo do TikTok está se construindo, então ele favorece, de fato, independente do tamanho que você tenha. Escolher músicas e vídeos virais, isso ajuda muito. E muitas vezes eu já caí nesse erro. Eu editei um vídeo num aplicativo, aí eu coloquei a música no próprio aplicativo e subi no TikTok. E isso não pode fazer, né? Porque a gente precisa se apropriar daquela música até para aparecer no feed e tudo mais. Então, esse é um ponto super significativo, assim, porque na hora da edição eu falei, vou botar a música direto aqui e subo na plataforma. Aí quando eu fui ver, eu falei, meu Deus, estou fazendo errado. Observar a concorrência, então acho que esse é um ponto super interessante, principalmente para ver como as pessoas estão se posicionando, né? Ser consistente, eu acho que aqui nessa parte de consistência tem um ponto super relevante que a gente vê influenciadores também grandes fazendo e até marcas de replicar conteúdo. Então, hoje já foi mais do que provado, o próprio vice-presidente do Instagram já falou isso, que quando tem a marca d'água do TikTok, eles acabam fazendo com que a entrega daquele conteúdo não seja tão boa.
E a mesma coisa aqui no TikTok. Se você faz a construção do vídeo inteira na plataforma, eles acabam favorecendo muito mais porque você está usando todos os recursos. Se você pega um vídeo do Instagram e coloca dentro do TikTok, não é o mesmo alcance que eles oferecem, né? Fazer um planejamento, isso é super importante. Então, como qualquer coisa que você precisa fazer dentro do negócio, a parte de conteúdo não é diferente, né? Então, eu produzo muito conteúdo para redes sociais e também dentro do Itaú, e a gente costuma fazer um calendário. Então, a gente pega quais são as principais datas do varejo que a gente quer comunicar, quais são os assuntos, né, que a gente, de fato, quer falar num determinado dia, as oportunidades que a gente tem de acordo com cada uma das redes sociais, e assim a gente consegue ter um planejamento até para poder fazer a criação desse conteúdo. E aí, assim como o Instagram, de fato, analisar as métricas, né? Então, a interface de análise do TikTok, ela é bem parecida com a do Instagram. E assim a gente consegue ter, de fato, um pouco mais de noção e conhecimento do aplicativo para poder fazer melhores conteúdos. E aí, como que a gente pode aplicar, né, dentro dos negócios? Um ponto super chave aqui é a jornada. Então, o cliente, quando ele vai procurar, ele quer achar aquilo fácil, né? Porque hoje em dia é muita gente que está vendendo no Instagram, é muita gente que está vendendo no TikTok, é um monte de site, é Mercado Livre, é Google. Então, é importante que o cliente ele ache e ele não precise sair da sua loja, né? Então, é importante categorizar os produtos para o cliente achar de maneira fácil. Então, se eu estou procurando uma calça jeans flare, eu quero escrever calça jeans flare e ver as opções, né? Não quero que venha uma calça skinny. Então, isso é algo super importante. As descrições, né, para, de fato, facilitar a busca do cliente, ter fotos legais e que retratem o produto com máxima veracidade. Então, acho que esse é um ponto super chave também. O cliente ele precisa ver aquilo e receber o que ele comprou, né? O que ele almejou de fato. E ter uma aba de promoção e liquidação é sempre bom. O Instagram utiliza muito esse recurso, né? Muitas vezes tem lojas que as pessoas gostam, mas às vezes acham cara ou qualquer outra coisa, e aí vão direto na aba da promoção para ver aquelas ofertas. Então a gente sabe que não é sempre que dá para fazer uma oferta, uma promoção, mas quando for possível, é super interessante utilizar esse recurso, tá? Aqui tem 2 exemplos, né? Um exemplo do Instagram e um exemplo do TikTok, de uma categorização bacana que as lojas utilizam e que fazem com que as pessoas achem de uma forma mais fácil, né? As tendências, então, eu acho que esse é um ponto super importante que a gente tem visto cada vez mais acontecer, né, dentro de todas as redes sociais. Então, se manter atualizado é muito importante. Às vezes a gente pensa que é besteira passar tempo dentro do Instagram e que a gente está perdendo tempo, mas não é. O For You, tanto do Reels quanto do TikTok, geralmente mostram os áudios que estão em alta. Então, quanto mais vocês ficarem olhando a plataforma, né, e tirar um tempo para fazer isso, melhor vocês vão ter conhecimento. Então, esse é um ponto super importante. Pensar sempre na mensagem que você quer transmitir e, se é possível, se adaptar de acordo com a tendência. Então, eu lembro que bem no boom do TikTok tinha uma que era uma musiquinha que as pessoas ficavam apontando, né, e falando de benefícios. Esse é um exemplo que é muito fácil de adaptar. Não são todos que são assim. Então, às vezes, a gente precisa pensar se aquilo faz sentido para o seu negócio, né? Tipo, será que eu quero me apropriar dessa trend que vai ficar verdadeira ou que vai ficar uma coisa muito fora do que é a tendência ou do que é o meu negócio? Então, é sempre importante ter essa análise para poder falar de uma forma muito clara para o cliente entender o que você quer passar. Como eu falei, não replicar o conteúdo, então isso é super prejudicial para o algoritmo, né? Dado que as redes elas favorecem os conteúdos que elas são criados dentro delas, e utilizar o áudio direto da plataforma e não de aplicativos de edição. Então, é óbvio que você pode usar aplicativos de edição para poder melhorar o seu conteúdo, poder utilizar um filtro, poder utilizar algum efeito, mas o máximo que você puder priorizar, né, principalmente do áudio ou até de recursos que a própria plataforma te ofereça, é interessante também para que ela te favoreça na entrega do conteúdo. Algo interessante também é utilizar a função dueto, né, que é para gerar um conteúdo mais dinâmico e com a participação de um artista ou influencer. E aí o cuidado é que esse artista ou influenciador tenha, de fato, o perfil que você quer passar sobre o seu produto, sobre a sua marca. Então, essa foto mostra exatamente como fazer. Você clica nos 3 pontinhos do TikTok e você aperta dueto. Não são todos os influenciadores ou todas as marcas que permitem com que isso seja feito.
Mas vale utilizar. Esse vídeo era uma reação da Luísa Sonza, por exemplo, né? Falando coisas positivas. Muitas vezes isso é possível, né? Você utilizar. Então, é a pessoa, por exemplo, mostrando um produto e ela reagindo de uma forma interessante em relação a isso. Então, dentro do próprio TikTok, tem bastante conteúdo, tem muita coisa que pode ser vista, muita coisa que pode ser feita, e vale analisar para entender o que dá para fazer e o que dá para adaptar dentro do seu produto, dentro do seu negócio. E aí, gente, era uma apresentação bem objetiva para poder ter tempo de dúvidas, trocas. Eu estou vendo vocês tirando um monte de foto. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa, enfim, estou super disponível, porque é um tema que eu acho que gera bastante interesse e curiosidade aí. Então, contem comigo se vocês tiverem alguma dúvida. Bom dia, meu nome é Camila. Eu tenho uma dúvida referente ao TikTok. Eu tenho o TikTok Business, né? Só pode usar alguns tipos de música, nem todas são liberadas? Porque... então tem essa coisa de direito autoral. Isso, tem algumas de direito autoral, principalmente quando você impulsiona um conteúdo. Então, se você quiser patrocinar algum vídeo, eles não permitem todos os tipos de música, justamente porque tem o direito autoral do artista. Obrigada. Mais algum? Aproveita, gente. Eu acho muito legal esse conteúdo, porque eu, por exemplo, mesmo no dia a dia que a gente está sempre trabalhando com isso, eu não sabia dessa questão da música. Então, não são todas... para eu falar também? Tá, tem vergonha. Já fiquei sem graça agora, obrigada. Eu não sabia essa questão da música, é muito interessante, né? Na verdade, eu acho que tudo que a gente utiliza dentro da própria plataforma ajuda o algoritmo a entender isso, né? Isso. Então, sticker, música... Exato. Como funciona a questão da hashtag no TikTok? Eu manjo muito pouco, assim, de TikTok. A hashtag funciona com o mesmo princípio do Instagram, né? Você pode buscar por ela, por exemplo, e ela também te ajuda a ranquear o seu conteúdo. Então, a partir do momento que você usa determinada hashtag, você pode entrar em trends que estão acontecendo. Então, por exemplo, igual no Twitter, né, que aparecem aqueles trend topics, que são os pontos mais altos da plataforma. O mesmo acontece no TikTok, não só com música, mas também com assuntos. Então, é importante utilizar a hashtag para conseguir esse ranqueamento também. Eu vou aproveitar aqui, gente, eu vou fazer umas perguntas que acho que vocês podem precisar depois. Instagram e TikTok, quantidade de hashtag, é mito ou é verdade? Gente, tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Olha, tem muita informação, tanto do Instagram quanto do TikTok, que é bem nebulosa, né? Assim, que eles não costumam divulgar. Mas o Instagram já divulgou que tanto o uso de muitas hashtags, quanto aquelas interações que não tem conteúdo, né? Que é só emoji ou alguma hashtag, eles entendem como um robô. E quando eles entendem que é um robô interagindo com você, com a sua marca, eles entendem que você não tem um alcance genuíno, né? E aí eles entregam menos o seu conteúdo, ou até mesmo eles fazem uma parte de shadow ban, que é quando você não pode receber conteúdo, não pode receber interação durante um tempo. Então, o interessante é, de fato, você utilizar ali, eu sempre recomendo umas 5, 6 hashtags, que é um normal, assim, né? E que dá para passar a sua mensagem. Então, você pode colocar da sua marca, uma que tem um assunto relacionado, do próprio Instagram, e assim você consegue um conteúdo mais completo. Depois eu também tenho uma. Eu vou aproveitar que o microfone está comigo. Lero, tá comigo. Não, depois, quando você puder, depois da dela, pode ser. Não, depois eu sou. Se tem alguma plataforma para a gente descobrir essas hashtags com mais qualificada, para não cair nesse nominho aí, parece nome de um bichinho, né? Sei lá, sabe assim, para a gente ter ferramentas de descobertas, né? Eu acho interessante.
Obrigada pela sua palestra. Eu sou Cris Pimentel. Falando de hashtag, ela puxou um assunto sensacional. Você falou 5, né? Em torno de umas 5. Nossa, eu usava 15. E aí vem a pergunta. Eu usava 15 e usava em todos os posts, porque eu criei as hashtags do tipo de negócio que eu atuo. E aí já deixava ele até salvo no meu... como se fosse um código, aí eu colocava H1 e aparecia todas as hashtags para não ter que ficar copiando e colando, né? Então, a pergunta é, essas hashtags no Instagram, você acredita que seja melhor colocar na própria legenda? Ou tem uns comentários que falam assim, cria um comentário, coloca um emoji, aí você coloca a hashtag e apaga o emoji. Então, assim, muita informação. Aonde você acredita que é a melhor forma de se colocar as hashtags? Sempre eu recomendo colocar nos comentários. Eu recomendo colocar nos comentários, de fato, justamente por conta desse entendimento de robô, né? Então, quando você usa junto, aparece que foi um pouco como se tivesse sido um post quase que programado, que é como o Instagram entende. Então, eu recomendo colocar nos comentários. Essa questão do emoji, eu confesso que eu não uso muito. Eu geralmente coloco as hashtags e de fato funciona. Mas um ponto interessante, assim, e que geralmente eu faço, até quando eu faço consultorias, é também analisar a hashtag que o concorrente está utilizando, né? Não com o nome da loja dele, do negócio dele, mas assim, quais são os assuntos relacionados, que aí tem muito a ver com a pergunta que ela fez também. Hoje não tem uma fonte super confiável de falar, olha, essas são as principais hashtags do momento. Tirando no TikTok, que na aba de pesquisa aparece quais são as principais, o Instagram não faz isso. Né? Então, o melhor é você sempre analisar assim, quem que você almeja, né? Quem é aquela marca que você fala, putz, tem muita similaridade com o meu segmento e eu gostaria de ter um alcance parecido, também ter consumidores parecidos com o dela. E aí olhar um pouco do que ela está fazendo também. Assim, essa análise sempre ajuda a gente a entender. E ter, de fato, uma hashtag proprietária sua para ir construindo autoridade. Então, se você tem a sua loja, você também instiga os seus clientes a utilizarem, né? Então, ontem mesmo eu estava num restaurante e aí, para baixar o Wi-Fi, eles pediam para fazer um stories e colocar a hashtag do restaurante. E assim você vai fomentando até para o algoritmo entender que você é relevante. Então, eu acho que o TikTok ele ficou muito com esse estigma de dancinha aqui no Brasil, né? Quando a gente olha outros países, ele é, de fato, um buscador. As pessoas olham para ele como uma plataforma de busca de interesse. E olhando o que está sendo feito hoje, a gente vê, por exemplo, muitos influenciadores que eles se vestem de um personagem e fazem como se fosse um diálogo, que é muito fora da dancinha, né? Tem muita gente também, muitas marcas que estão utilizando aquele recurso que é como se fosse um fundo verde, né? Que você projeta uma imagem atrás e você vai analisando, fazendo um review de determinado produto ou de determinado serviço. Aqueles vídeos de dia a dia também, né, que eles chamam no TikTok de point of view. Então, eles falam, o point of view de hoje, né, que é o meu ponto de vista, é como que está sendo palestrar aqui. E aí posta, faz vários frames, mostra a reação das pessoas. Então, tem muitas outras maneiras, né, de engajar no TikTok que não seja a dança. É que ainda existe muito esse estigma aqui no Brasil. Mas vale acompanhar principalmente a questão do humor, né? Dependendo, obviamente, da empresa e dependendo do tema, a questão do humor é super chave. Então, eu, dentro do Itaú, um dos produtos que eu atendo é o consórcio. É um produto super sério, é um produto que tem um estigma de ser mais antigo e tudo mais. Então, a gente, dentro do TikTok, fez um pool de influenciadores de humor e eles estão dialogando, falando exatamente quais são os mitos do produto, né? Então, esse é um cenário. E a gente até hoje nunca utilizou a dancinha. A gente, de fato, só faz essas tendências mais voltadas para humor, mais voltadas para review de produto, justamente para conseguir acompanhar o sucesso da plataforma, ter mais aderência do público jovem, de uma forma nativa mesmo, mas que tenha relacionamento com o que é o meu produto, né? Então, é um caminho. Nada. Imagina, obrigada. Carol, meu nome é Kalinka Carvalho, eu trabalho com organização, eu sou personal organizer e eu tenho todas as redes sociais, trabalho com TikTok, YouTube, Instagram. Obrigada. E eu fiz um teste, queria saber a sua opinião sobre isso, para a gente poder esclarecer alguma coisa exatamente sobre as diferenças de todas essas redes. Porque eu fiz testes, né? Eu postei durante 30 dias,
30 vídeos dos mais diversos possíveis, dancinha, dublagem, conteúdo, sem eu aparecer, com eu aparecendo, mostrando meu trabalho, bastidores. Fui fazendo tudo que tava para ver o que funcionava em cada rede social. E eu fui postando em cada uma. Eu postei tanto no TikTok, como no Instagram, como no YouTube. Não teve nenhum que nos 3 foi maravilhoso. E aí a minha preocupação é essa. Tipo, por mais diversificado que seja, eu reparei que, por exemplo, o YouTube, música trend que a gente bomba no Instagram, não posso usar no YouTube porque fica sem som. O TikTok é mais engraçado, é mais humorístico, é mais moderno, é mais, top. E o Instagram fica com uma coisa mais profissional. Qual que é a sua opinião em referente a isso? É isso mesmo? É isso que está transparecendo pra gente? Sim, é isso que a gente vê. O YouTube, principalmente, o que a gente vê são questões de vídeos mais longos, né? Então, as pessoas, quando elas estão no YouTube, elas estão muito mais suscetíveis, tanto que o Shorts, que é o formato menor do YouTube, não decolou no Brasil ainda, né? Eu estive até num evento do YouTube semana passada. Isso é ótimo também. Eles estão começando a fazer iniciativas até para monetizar os criadores de conteúdo no Shorts, que ainda não acontecia. Porque eles querem acompanhar a tendência dos vídeos mais curtos, obviamente, das outras plataformas. Mas a pessoa que ela entra no YouTube, ela entra com um viés de vídeos maiores, né? Ela já está programada para isso na plataforma. Pelo formato que pela entrega. Então, isso já acontece mais. Por isso que muitas vezes não funciona o mesmo vídeo do Instagram e do TikTok, porque a pessoa que ela vê um vídeo maior e vê no deitado, né? No 16:9, que é diferente do 9:16 do Instagram e do TikTok. Em relação ao que funciona para um e para outro, é exatamente o que você falou de teste, porque não tem uma fórmula, né? E é isso que a gente vê, principalmente porque as redes sociais mudam a todo momento. Então, se a gente parar para pensar em 2020, a gente nem sabia o que acontecia no TikTok, né? Nem sabia o que era o TikTok. E agora a gente tem muito mais esse conhecimento e essa noção de plataforma. Mas um ponto interessante é criar qual é o seu universo ali de conteúdo dentro do seu segmento. Então, você quer mostrar a mudança, por exemplo, né? De uma casa, posts de collab com uma influenciadora, por exemplo, que você fez um serviço. Isso é algo que também ajuda muito a incrementar a audiência. Então, ir vendo quais são o que funciona e o que a pessoa quer ver relacionado ao seu conteúdo. Oi, Carol. Eu sou a Amanda, também sou personal organizer. E a minha dúvida é um pouco diferente. Eu não uso o TikTok pessoalmente. Uhum. Eu não gosto pessoalmente. Por quê? Porque eu não sei filtrar. E aí é onde vai estar a minha pergunta. Então, eu não gosto do conteúdo normalmente que o TikTok me apresenta. Uhum. Não é a minha cara. Por conta disso, eu não consigo usar. Porque eu não sei filtrar. Então, eu queria saber como eu faço, se é possível fazer isso, né? Filtrar. Por exemplo, eu não gosto, eu já vi muita coisa assim, sabe, que não é da minha, Sim. da minha área, não profissional, mas meu gosto pessoal. E aí, por conta disso, eu não tenho paciência. Eu não gosto, eu não curto. Então, diferentemente do Instagram. Sim. Porque no Instagram eu vou lá onde eu realmente quero, Sim. né? E no TikTok eu vou ali e aparece 1 milhão de coisas. É possível fazer esse filtro? Mais ou menos. Obrigada. O TikTok, ele tem um algoritmo diferente do Instagram. Ele favorece o quanto mais você usa. Por isso que, às vezes, como você não gosta e não está utilizando, quando você entra, não está aparecendo o que você gostaria de ver. Então, além de você ter a aba lá, de você poder seguir conteúdos que você gosta, né, que são as abas dos seus amigos, né, que eles chamam dentro do TikTok, o pra você, ele é de acordo com o que você está consumindo. Então, por exemplo, se você entrou na plataforma e ficou rolando os vídeos naqueles primeiros 5, 10 segundos, ele não entende o que você gosta de ver. Então, o TikTok, eu sempre falo para as pessoas, ela é uma plataforma que precisa ter paciência para construir o seu conteúdo. Porque eu tinha esse mesmo ponto, assim, eu falava, gente, eu não quero ficar só vendo dancinha, eu abo de dança, não quero. E aí eu comecei a ver mais coisas, por exemplo, relacionadas à gastronomia, comecei a buscar, fui utilizando o TikTok como buscador mesmo, que é uma tendência que está acontecendo super forte, não só no Brasil, mas nos Estados Unidos também. E aí eu fui começando a construir, mas foi usando diariamente. Então, isso acaba acontecendo, até em formato de compra de mídia, assim. Recentemente eu comprei um formato de mídia no TikTok lá no Itaú, que é uma diária, que funciona para 80% das pessoas que abrem o app, a primeira coisa que elas viam era um vídeo do Itaú.
E aí eu testei entre os meus amigos. E eu falei, gente, abre e vê se vai sair para vocês, porque senão eu vou lá cobrar o TikTok. E aí eu fui vendo que os meus amigos não eram heavy users da plataforma, porque para eles não apareciam. Então, para alguns apareciam e para outros não. E aí eles falavam exatamente isso. Eu falava, gente, TikTok ela é uma plataforma de paciência. Você tem que ir, até porque ele começou a mostrar muita coisa. Eu acho que naturalmente ele vai refinando o algoritmo, igual o Instagram fez, né, quando atingiu uma maturidade dentro do aplicativo. Mas nesse início, ele quer de fato que você passe mais tempo nele. Tanto que hoje o que a gente vê é que os jovens eles passam mais tempo no TikTok do que na Netflix. Então, esse é um ponto interessante, porque a pessoa ela fica ali buscando e querendo consumir conteúdo o tempo inteiro. Caramba. Uhum. Uhum. Sim. Não sei se todo mundo ouviu, mas ela perguntou um pouco sobre a monetização do TikTok, né? E como utilizar esses recursos de tráfego pago. Dentro do TikTok, essa parte de promoção, ela está começando ainda, né? Para poder testar de fato. Então, a minha recomendação, e que eu faço, a minha mãe também é empreendedora, ela vende bolos e doces e também colares. A minha mãe é daquelas pessoas que ela não fica parada. Então, eu sempre estou tentando acompanhar o que ela está fazendo. Eu recomendo sempre começar com pouco dinheiro para testar. Eu falo, mãe, bota um pouquinho e vai testando o que funciona ou não funciona. Porque assim, você não gasta muito, né? Consegue ter um investimento ali que cabe dentro do orçamento do negócio e consegue entender o que funciona. Então, eu sempre recomendo colocar um pouco de dinheiro ali, entendendo o mínimo. A própria plataforma, ela quando você pede para fazer um anúncio, ela mostra o alcance estimado, igual no Instagram. Então, você consegue ver a quantidade de pessoas que você vai alcançar de fato. Mas essa parte de viralizar no TikTok, eu acho que é um mito que foi criado que como os influenciadores viralizaram, as pessoas acham que é muito fácil viralizar. Só que assim, são 50 vídeos que a pessoa faz até um bombar e ela virar... Nossa, naquele dia ela ganhou milhões de seguidores e ela virou, de fato, uma pessoa famosa dentro do TikTok. Então, de fato, é um exercício de paciência. E, naturalmente, o seu vídeo que tem mais views, ele vai continuar sendo entregue. Porque a plataforma está entendendo que ele é relevante para quem está assistindo. Porque as pessoas continuam assistindo aquele determinado assunto. Tá? Então... Eu acho que sempre navegar nessa aba de promoções é interessante e até entender. Aquela loja que eu mostrei era uma dancinha do TikTok que ela estava fazendo, que estava em alta mostrando as roupas e caía no recurso da loja. Quando você integra esses dois, o resultado tende a ser mais positivo. E essa parte de monetização, ela tem que atingir um número alto super grande, até onde eu sei. Eu acho que você tem que ter mais quase 1 milhão para você começar a receber tipo 12 centavos por visualização. Então, assim, não é uma conta tão fácil, né? Tá bom. Bom dia. Bom dia. Nós temos uma empresa vendemos produtos para empresas, não para pessoa física. Então, por exemplo, a maioria das empresas que procuram a gente é pelo Google. Nós temos nosso Instagram, a gente investe dinheiro no Instagram, mas, por exemplo, lá é só pessoa física que nos acha, sabe? Uhum. E vamos agora no TikTok. Como a gente poderia fazer algum conteúdo, tanto no Instagram como no TikTok, e que esse conteúdo chegue a empresas? Pode chegar a pessoa física, não tem problema, mas, por exemplo, é isso, somos empresa para empresa. Sim. Não temos interesse na pessoa física como tal. Não sei como
Eu acho que um bom conteúdo é você conseguir mostrar o que vocês oferecem para as empresas, né? Então, assim, quais são os serviços que vocês prestam para as outras empresas que estão no TikTok, que estão no Instagram, podem utilizar, né? Depoimento de cliente é algo que funciona muito. Mostrar o ambiente, a estrutura das empresas que vocês atendem e o que vocês fizeram por elas também funcionam. De fato, algo que a empresa possa ver e pensar que aquilo vai ser atendido também por uma necessidade dela, sabe? Essa parte de mostrar o dia a dia também, um pouco do que vocês fazem, personificar é sempre muito interessante, porque no final do dia, embora a gente esteja comprando, né, um produto, a gente está comprando de pessoas. Então, essa parte de humanização, de personificação, a gente vê cada vez mais o quanto está sendo importante, principalmente para as novas gerações, assim, que elas querem olhar e falar, não, eu gostei dela, eu quero comprar com ela, né, ao invés de comprar com uma outra pessoa. Falar muito dos compromissos, dos valores, para que, de fato, as pessoas olhem e falem, nossa, eu me identifico com o que ela está passando e eu quero contratar esse serviço. Isso, exatamente. E no final, assim, eu faço muito conteúdo para pessoa física dentro do Instagram e dentro do TikTok e acaba vindo no final porque a pessoa é a mesma, né? Assim, então, isso acaba acontecendo bastante também. Meu nome é Emily e eu tenho, na verdade, 3 perguntas, tá? Falando já do TikTok, você falou que é a geração Z que é a que mais utiliza, certo? A geração Z é uma geração mais nova, pensando nisso. Sim. Então, pra gente que vai vender algo pelo TikTok, a gente não acaba saindo em desvantagem, porque a geração Z já não tem a verba, a autonomia que a outra geração não tem, que tem. Depende, né? Porque eles também têm um poder de compra em relação aos pais. Então, no final das contas, a gente precisa atingir ele para eles conseguirem influenciar a maneira como os pais estão consumindo. Porque, no final, a geração Z está começando a construir a parte de educação financeira, independência financeira e tudo mais, mas ainda tem sempre uma dependência familiar, né? Mas o que a gente vê em pesquisa é que eles são os influenciadores em casa. Então, eu vi lá uma Coca-Cola edição especial. E aí eles vão lá nos pais, que são os que de fato vão no mercado, e falam, pai, eu quero essa Coca-Cola aqui, edição especial que eu vi no TikTok. O Starbucks é um case de sucesso muito em relação a isso, porque eles lançaram um café que era um unicórnio, eram cores de unicórnio. E aí as lojas começaram a apinhar de gente, porque as pessoas iam lá e pediam para a família, eu quero aquele café do unicórnio. Então, não necessariamente você está vendendo para aquela pessoa, mas você precisa influenciar ela para que outra pessoa faça a compra. Sim, eu trabalho também no Instagram, né? Meu nome é Emily Lustosa, inclusive, gente, quem puder seguir, tá? @Emily Lustosa. E no Instagram, eu trabalho já divulgando algumas marcas, e lá eu trabalho bastante com a postagem em horários certos. Então, sempre antes das 8, antes do almoço. É uma forma correta de se trabalhar? Sim. A gente vê que é sempre vencedora, assim. E uma coisa que eu faço muito também eu abro o Instagram e eu vou na aba do ao vivo. Que aí tem quantas pessoas estão online agora, né? Quem tem o Instagram comercial consegue ver isso. E aí você vai analisando se naquele horário tá bom. Porque às vezes tem algum dia que aconteceu alguma coisa, ou a rede não tá bombando tanto naquele período, e aí você posta em outro horário. Mas é bem interessante sempre olhar essa aba do ao vivo para ver se tem muita gente online naquele momento. Legal. E para encerrar, fora trabalhar no Instagram também, eu abri recentemente o meu salão de beleza. Legal. E aí lá a gente posta bastante, a gente utiliza a hashtag das cidades próximas. Isso é ideal para a gente poder divulgar na região? Sim, a localização também, né? Além das hashtags, a parte de localização. Porque quando eu vou falar por mim, tá? Eu fiquei ruiva recentemente, aí eu comecei a procurar no Instagram transformações. Porque eu falei, eu quero ver como é que funciona para eu fazer o meu também. E aí eu filtrei pela localização de São Paulo. No Instagram ele tem um mapinha atualmente, né? Então você consegue ver as postagens de acordo com as regiões. Então é algo interessante também para você utilizar. Não só a localização da cidade, mas, por exemplo, o bairro, né, o que tem ali no entorno, e você vai vendo como é que funciona, porque aí a sua foto ela vai aparecer, além da hashtag, dentro desse mapinha do Instagram, que é uma novidade bem recente do app. Legal. Obrigada, viu? Nada. Os horários? Então, depende muito de pessoa para pessoa, tá? Mas assim, geralmente 8 e pouco da manhã é um horário que tem bastante audiência. O horário do almoço também, quando as pessoas estão saindo para almoçar, elas estão vendo muito. E à noite, umas 7, 8 da noite também. São
os principais horários da plataforma. Mas na aba de insights, aparecem os melhores horários para você, relacionados ao seu Instagram, como que performou melhor. Mas esses 3, assim, é o que a gente vê como regra nas empresas. Carol, muito obrigada, Obrigada. gente. Foi incrível, não foi? Obrigada.